Olha, por exemplo, a pessoa tem tempo para dormir, só que o sono não é de boa qualidade. O que pode ter atrapalhado aquilo? Existem duas situações. O indivíduo mais velho envelhecendo, se vocês perceberem, todo indivíduo mais velho dorme pouco, mas não é porque quer, porque está disposto a acordar cedo, é porque ele não consegue manter o seu sono, porque ele tem uma baixa secreção de uma substância que nós chamamos de melatonina, que é decorrente de uma produção da serotonina. Então, o indivíduo vai, no envelhecer, tem essa queda natural. E há necessidade de reposição disso e o sono é reestabelecido. Só que hoje os indivíduos jovens estão sofrendo do mesmo mal, por conta do estresse. O estresse, o cortisol e alguns neurotransmissores como a adrenalina banham o cérebro o dia inteiro e não deixam de banhá-lo à noite. E isso compete e atrapalha demais a produção de serotonina e de melatonina. E o indivíduo jovem tem as mesmas dificuldades do idoso. Ele tem dificuldade ou de induzir e entrar no sono, ou tem dificuldade de manter o sono nos seus ciclos, e num dos momentos da fase do sono ele não consegue voltar, ele acorda e não consegue mais dormir, ou ele conclui o sono mais rápido, não consegue concluir todas as fases. De uma forma simples, o sono tem duas fases, não REM e a fase REM. REM é uma sigla que chama REM, Rapid Eye Movement. Essa fase não REM, ela é composta por 4 fases, 1, 2, 3 e 4. Na fase 1, melatonina é secretada e induz o sono. Na fase 2, começa o relaxamento muscular. A fase 3 e 4, nós estamos na plenitude de relaxamento muscular e o corpo está realmente descansado. E aí, então, nessa fase 4 são secretados hormônios, como o hormônio do crescimento, que é o GH, que é importante para queimar gordura e manter tônus muscular. É secretado o hormônio da insulina. O indivíduo que não passa por essas fases tem comprometimento desses hormônios. E é secretado um hormônio nessa fase que chama leptina, que é um hormônio responsável pela saciedade. Pois bem, passou essa fase não REM, o ciclo 1, 2, 3, 4, entra para a fase REM, Rapid Eye Movement. O corpo continua com relaxamento muito profundo e o cérebro entra em ativação e excitação mente cerebral, os olhos começam a se mexer e você começa a sonhar. Tem sonhos e muitas vezes sonhos coloridos. Pro fim do não, processo. É para o final do ciclo. Esse ciclo todo que eu comentei para você, do não REM para o REM, gira em torno de 90 a 100 minutos. Nós todos temos que correr 4 a 6 ciclos desse. Então veja, você passa por um ciclo, passa pelo sono, mais profundo REM, volta a superficializar. E você cicla de novo 4 a 6 vezes. Isso gira em torno de 6 a 9 horas de sono. Doutor, agora falando no estresse, no mal dormir, a gente tem uma pergunta sobre estresse e suas consequências. Vamos lá. Eu gostaria de saber se existe realmente alguma ligação entre a disfunção da glândula tireoide com o estresse do dia a dia. Olha, você colocou muito bem, né? A gente está aqui comentando exatamente sobre o estresse. O estresse é o maior mal hoje da vida moderna. O estresse é causador de doenças, o estresse altera uma série de glândulas e hormônios, inclusive a tireoide. Não exclusivamente, nem mais a tireoide, talvez até mais outras glândulas. Mas o estresse, ele deve ser combatido. Nós temos que entender o seguinte, nós vivemos num mundo, e optamos por viver nesse mundo cosmopolita, onde as regras do jogo são essas. Se você não aguentar, é melhor então ir para o campo, levar uma lamparina, uma viola e tocar a tua vida lá. Agora, se decidiu viver aqui, então tem que se organizar e combater e viver e se prevenir contra o estresse. E aí cabe uma série de recursos que devem ser estudados individualmente, atividades lúdicas. Temos que procurar identificar o que nos dá prazer. Né? Porque às vezes no dia a dia o estresse nos rouba tanto tempo e energia e atenção que nós abrimos mão das coisas que mais gostamos em detrimento dessas obrigações. Então, lembra daquilo que você mais gosta de fazer? É dançar? Então vamos dançar, ouvir música, pintar. Desfocar um pouco, desfocar do problema ou do que está ou causando esporte, estresse. né? Ela está na academia, mas está trabalhando. Agora, o que será que ela gosta de fazer? Pedalar, pegar a bicicletinha dela, fazer ginástica? Eu, em especial, adoro tênis. Porque no tênis, se eu ficar pensando em algum problema, eu vou tomar uma bolada no peito. Então, eu tenho que me desligar enquanto eu estou lá. Então, isso me faz, durante o período de 1, 2 ou 3 horas, realmente desligar todo o efeito que o estresse me gera. Fazer ginástica para emagrecer, né? O que funciona melhor? Como é a relação entre a musculação e a aeróbica? Porque eu sempre ouvi dizer que para queimar gordura era necessário o aeróbico. Correr, andar de bicicleta, nadar, sei lá. E não está errado. As atividades aeróbicas, elas, diferente do que as pessoas pensam, a atividade aeróbica é aquilo que você corre ou que você tem uma atividade física dinâmica. Você veja, o Vanderlei Silva, maratonista, é aeróbico. Mas o Usain Bolt, que também corre, é 100% anaeróbico. Ele sequer respira naqueles 100 metros.
Uma natação, você pode fazer aeróbica, mas o César Cielo, naquele tiro de explosão, ele nem tira o rosto da água para puxar o ar. Então, ele é completamente anaeróbico. Então, aeróbico e anaeróbico não está em função da atividade física, porque a mesma atividade física, dependendo da intensidade, pode mudar de aeróbica ou anaeróbica. O aeróbico é quando a gente utiliza, no termo aeróbico, quando você utiliza o ar, o oxigênio, para oxidar a gordura e transformar a gordura em ATP, que é uma fonte de energia para que você execute as atividades do dia a dia, inclusive a atividade física. Então, atividades aeróbicas, meio oxidativo, agora nós estamos utilizando isso. Aeróbico. Isso aqui é uma atividade aeróbica, estamos sentados, conversando, queimando calorias através da oxidação de gordura. Até um certo limite de intensidade vai sendo aeróbico, andando, caminhando, correndo na esteira, tudo isso é aeróbico. E estamos queimando gordura. Só que você parou, desligou a esteira ou parou isso, a tua queima de gordura cai. Muito bem. Essa mesma corrida, se ela for intensificada, a demanda de energia é tão alta, tem que ser tão grande, que não dá tempo de você romper gordura e fornecer energia. O corpo não aguenta esperar. E isso vai em musculação, tênis, corrida intensa, tiro de natação, todas essas têm uma demanda tão grande de energia que o corpo não pode esperar por esse processo. Maior do que a corrida. Mais rápido do que Então, o corpo fala assim, você não tem açúcar, glicogênio, porque é o glicogênio que tem que atender isso, que é mais rápido. E se o corpo não tiver, ele vai usar o músculo como fonte de energia. Então, aquele cuidado que nós já mencionamos sobre a alimentação pré-treino. Sempre alimentado. Agora, quando a gente fala que a musculação emagrece, também é verdade. Porque o indivíduo que faz musculação, ele está fazendo o quê? Ele está exercitando o seu músculo, está oxigenando, ativando a sua musculatura e está deixando um tônus aumentado. Com isso, estamos aumentando o metabolismo basal desse indivíduo. O que é metabolismo basal? É o quanto em quilocalorias esse indivíduo precisa de energia para sustentar o seu corpo. Ou seja, quanto mais músculo ativado, quanto maior a oxigenação, quanto maior a sua massa magra, maior o seu metabolismo basal. Se o seu metabolismo basal é maior será a necessidade, a demanda de queima de energia desse corpo. Se você comer em calorias um pouco menos do que o seu corpo precisa, você vai estar sempre queimando caloria o dia inteiro, mesmo sem estar fazendo aeróbico. Então, fazer musculação no ato não queima gordura, mas ele promove um aumento do metabolismo tal que gera queima de gordura. Durante quanto tempo, por exemplo? Durante 48 horas. Agora. 48 horas. 48 horas eu estou queimando gordura para alimentar aquele músculo que eu trabalhei, que desenvolveu, né? E agora, quanto mais você faz musculação e o seu corpo está bem estimulado, e mantendo isso constantemente, você tem queima de gordura constante. Oi, doutor. Como eu trabalho em academia, eu tenho visto que as pessoas têm usado muito o GH, o hormônio do crescimento. Eu gostaria de saber se a longo prazo ele pode ter algum efeito ruim para essas pessoas e quando realmente ele deve ser usado. Doutor, eu confesso que eu sempre, há muito tempo já que eu ouço falar, acho que há uns 10 anos, não sei se é isso, que eu ouço falar em GH, mas eu tenho medo só de ouvir falar. Olha, o medo é importante, o medo é um reflexo de sobrevivência, então temos que respeitar. Olha, ela colocou muito bem, o GH, vamos colocar algumas coisas, GH, ou Growth Hormone, ou hormônio do crescimento. Algumas pessoas ainda acreditam, eu recebo algumas pessoas do consultório querendo tomar GH porque querem crescer, né? Ou crescer de tamanho muscular. Apesar do nome ser hormônio do crescimento, ele não gera esse tipo de crescimento muscular do jeito que as pessoas esperam. Então, não tem nenhuma indicação nesses casos, absolutamente contraindicado nesses casos. Uma outra situação muito importante, necessária e indicada, como ela questionou, são os indivíduos mais velhos, que normalmente tem uma baixa produção de GH. Tudo isso tem indicação, evidentemente quem faz essa indicação é um médico qualificado após uma investigação clínica e laboratorial. Fora essas situações, os indivíduos mais jovens, a primeira coisa, quando nós identificamos que ele tem um baixo GH, antes de logo iniciar o uso de GH com o intuito de corrigir essa deficiência, vamos procurar identificar as razões e as causas que estão gerando essa baixa produção, porque teoricamente sendo jovem ou tendo uma idade adequada para a produção, deveria estar no nível normal. E normalmente esses problemas estão no sono. Indivíduos que têm um GH normal e usam GH de forma inadvertida em busca de um resultado mais rápido ou uma alteração de composição corporal que realmente causa, porque o GH ele é um grande queimador de gordura, muito mais gorduras viscerais de fígado e intestino, e depois, posteriormente, a gordura abdominal e uma gordura de pele.
casos de pacientes com esteatose, já usei muitos pacientes com gordura visceral e a queda dessa gordura foi esplêndida. Em 6 meses nós resolvemos muito a gordura intrahepática. Mas indivíduos que têm bom nível de GH e usam GH, eles vão estar causando um erro no seu sistema imunológico. Vão estar suprimindo uma glândula que estava em pleno funcionamento. E aí tende a precisar dela a partir daquele momento que usou? Tende a diminuir, suprimir a glândula e começar a ficar dependente do uso de GH. E quando eu vejo, né, todo mundo vê as moças bonitas, mas bem fortes, até começa a mudar um pouco a voz, começa a ficar um pouco com o pescoço mais grosso, isso é GH? O que elas estão tomando? Porque eu confesso que o meu medo um pouco do GH é ver essa transformação, né? Que ao mesmo tempo que a mulher fica sem gordura e bem musculosa, com partes bonitas, outras nem tanto, mas assusta um pouco. Sem fazer apologia ao uso do GH, o GH é uma vítima dessas pessoas que entendem ser mais charmoso, talvez, ou menos comprometedor, dizendo que estão usando o GH. Porque esse quadro que você acabou de me descrever nada mais é do que a virilização da mulher. É a mulher começar a ter traços masculinizados, pilificação, alteração da voz, alteração do formato do seu clítoris, uma atitude muito diferente, mais agressiva. Nada mais é do que hormônios andrógenos, hormônios sexuais masculinos. Essas mulheres estão usando anabólicos ou testosterona propriamente dita em busca de um corpo perfeito mas em busca de um corpo perfeito com pressa, com ansiedade, porque isso é possível se atingir de uma forma mais equilibrada, mas evidentemente em médio e longo prazo. Eu já ouvi casos também, principalmente em homem, de casos de desenvolver um câncer. Acontece isso? Dependendo dos hormônios. Se for hormônios sintéticos, nós temos casos de reposição de menopausa com câncer de mama, com riscos de AVC, porque o hormônio não é idêntico. Já como ditos anabolizantes. Isso. Ou não, ou mesmo aquele hormônio que a mulher menopausada usa como reposição hormonal, que é um sintético. Desculpe, mas os hormônios sintéticos de mulher são feitos através da urina de éguas prenhas. Esse é o sintético que são vendidos nas farmácias. Então, são o progestágeno, que são as progesteronas que não são iguais à da mulher, nem do homem, são retiradas das éguas e são manufaturados em hormônios. Não tem nada a ver com o hormônio do indivíduo. E o receptor não entende aquilo naturalmente. E a médio e longo prazo vai gerar problemas. Tanto os hormônios femininos como os hormônios masculinos. Hormônios bioidênticos não causam esses problemas. Muito interessante tudo isso. E eu espero que você volte para esclarecer as nossas dúvidas aqui. Eu que te agradeço, Mauro, foi uma oportunidade ótima, adorei estar aqui com vocês, muito obrigado. Agora um presente para você da Copenhague, não poderia deixar a nossa conversa, a nossa sala aqui mais docinha. Adorei, vou ter que malhar um pouco para compensar, mas eu vou comer o chocolate. Para você que está vendo o chocolate, está morrendo de vontade, corre para o site copenhagen.com.br, vai para a loja mais próxima e compra para você, para o teu amor, para o teu pai, para tua mãe, para aquela pessoa que você gosta. E para você, beijão, até semana que vem.